No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Olá, hoje é quarta-feira, estamos de volta com mais uma edição do podcast Mineral, uma edição inédita. O nosso papel aqui é desmistificar a mineração, um setor que gera milhares de empregos e que se firma como um dos pilares da economia brasileira, mas que mesmo assim é estigmatizado, na maioria das vezes, por falta de informação e conhecimento da atividade. E é por isso que eu, Disney de Paula e minha colega Rafaela Padilha estamos aqui todas as semanas trazendo especialistas do setor e informações que podem contribuir para você se informar sobre a atividade mineral no Brasil. É isso mesmo, Disney. Quero lembrar a todos que, além das plataformas digitais, estamos também na Rádio Folha FM 104.9 de Peixoto de Azevedo, todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. Este podcast tem como apoiadores a FECOMIN, a Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso, Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável, e o E79 Bank, Disney. A plataforma de gestão integrada para o setor da mineração. Para você conhecer um pouco mais sobre essa solução para melhorar a gestão da sua cooperativa e também da mineradora, entre em contato com o E79 pelo WhatsApp 65 98 122 34 75 ou pelo e-mail atendimento@e79.com.br. E quem é o nosso entrevistado de hoje, Rafaela Padilha? O nosso entrevistado é Giorgio Francesco Cesare de Tome. Ele é chefe do Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a USP, e diretor do Núcleo de Pesquisa para Mineração Responsável da USP, que é o NAP Mineração. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Ok, obrigado Rafaela, obrigado Disney, é um prazer estar aqui. Professor, eu gostaria de começar esse podcast perguntando como que foi o seu início na mineração, seu primeiro contato. Ok, eu estudei Engenharia de Minas, me formei em Engenharia de Minas, mas eu comecei a carreira trabalhando em minas de pequeno porte no estado de Goiás. Na época, a indústria de casterita estava muito aquecida na região e eu fui trabalhar em diversas operações, a céu aberto, subterrânea, de pequena escala, lá em Goiás. E depois de um certo período, tendo ganhado experiência e tendo ganhado assim, nome no mercado, eu acabei sendo contratado por um garimpo que tinha próximo àquela região, que é um garimpo de esmeralda que fica em Santa Terezinha de Goiás. Então eu trabalhei quase 2 anos naquele garimpo e para mim foi uma experiência muito importante, porque eu ganhei experiência, entendi como funciona o sistema da relação do garimpeiro com a empresa de mineração, com a operação, e para mim foi importante para entender a dinâmica da gestão de um garimpo. E para adquirir um pouco de amor também, né? Sim, você tem muita facilidade em falar com garimpeiro. Sim, exato. Eu acho que isso ajuda bastante, porque vindo da universidade, normalmente o pessoal é acadêmico, então vem com uma abordagem científica, acadêmica, que o garimpeiro não necessariamente entende, né? Então, como eu tenho essa vivência lá dentro, eu tenho tido bastante sucesso numa comunicação eficiente com os garimpeiros. Gostaria que o senhor explicasse para a gente qual que é o trabalho que o NAP desenvolve. O NAP foi fundado há mais de 10 anos, dentro da USP, como uma iniciativa para promover a pequena mineração responsável. Mais de 10 anos atrás, a USP teve essa visão e deu a oportunidade para a gente montar esse laboratório dedicado a desenvolver melhores práticas, disseminar tecnologias específicas, aquelas tecnologias e soluções que funcionem para o garimpo, para a mineração de pequena escala. Porque, se você pensar bem, numa empresa de grande porte, você tem capital suficiente para fazer pesquisa, desenvolvimento e até no fornecedor desenvolver um equipamento para você. A pequena mineração não tem essa facilidade. Então, tem que criar abordagens que facilitem e façam com que a tecnologia, as melhores práticas, e eu não estou dizendo só a melhor prática técnica, né? Tem também a parte de gestão, a parte socioambiental, que é tudo importante para a gente fazer com que o negócio da pequena mineração possa ser desenvolvido dentro de um ambiente responsável. E até porque a pesquisa é cara, né, professor? Precisa de ter um investimento e a pequena mineração não tem esse aporte. Certo, mas assim, tem soluções para isso também. Tem que pensar dentro do contexto da pequena mineração. A gente fez uma pesquisa já há alguns anos atrás que chama o conceito de reserva mínima.
Então, em vez de fazer uma pesquisa mineral extensa, você faz aquela que atende à pequena mineração. Então, você consegue controlar um pouco os custos e consegue ter sucesso até nesse grande desafio que é a pesquisa mineral na pequena mineração. A gente está falando em pequena mineração aqui. O NAP tem esse controle estatístico de quantos % da mineração no Brasil é de mineração pequena, grande, média escala? Sim, são dados oficiais, mas a gente vem trabalhando bastante tempo e... Rafaela, é importante saber que há uns 5 anos atrás a gente trabalhou num projeto grande do Banco Mundial que é o mapeamento da pequena mineração no Brasil. Então a gente visitou mais de 400 operações de pequeno porte no Brasil inteiro e realizou mais de 1.000 entrevistas com mineradores da pequena mineração. Então a gente conseguiu fazer um diagnóstico desse setor. Hoje, em termos de micro e pequena mineração, ela detém 87% dos títulos minerários brasileiros. Mas e a produção? Como que é a produção dessas micro e pequenas? A produção, claro, por ser de pequena escala, ela não se compara com a de grande escala, mas ela tem um forte apelo com as comunidades locais, porque ela traz infraestrutura, traz emprego e traz desenvolvimento. Então, por isso que a gente acredita muito que a pequena mineração é um vetor de desenvolvimento sustentável essencial para a Amazônia brasileira. Essa era a nossa próxima pergunta. Sim, exatamente. Para que o senhor possa explicar de que forma que a pequena mineração, a relação, de que forma que ela impacta na região amazônica. Assim, Positivo e negativamente. Exato, né? Claro. A gente começa com benefício, com impacto positivo, que são... Você tem comunidades isoladas, né, com pouca infraestrutura. Quando chega a mineração, ela traz infraestrutura, ela traz empregos, ela traz movimentação na economia, traz oportunidade para montar uma escola, um hospital, pelo menos um posto de saúde. A gente viu isso várias vezes, né? Agora... Ela forma comunidades ali. Ela forma uma comunidade, quer dizer, uma estrutura que apoia as comunidades locais. E aí dá a oportunidade desse pessoal começar a se integrar. É uma espécie de inclusão para as comunidades que vivem isoladas ou que estão em locais remotos. Eu tenho um exemplo importante, se eu puder mencionar. Claro. Durante a pandemia do Covid... Vocês lembram, quando teve o pico, em meados de 2020, quando começaram aquele aumento dos casos, os hospitais das capitais estavam totalmente tomados, não havia leitos. Então, dentro da capital, já estava difícil de fazer atendimento. Imagina nas regiões mais distantes da capital. Imagina nos locais remotos onde tem a mineração. Não tinha como ser atendido esse pessoal. Então, as cooperativas de garimpeiros, as associações de garimpeiros se mobilizaram e montaram uma estrutura para atender esse pessoal. Isso, para mim, é um exemplo que tem um impacto positivo e tem um papel muito importante para a sociedade. Agora a gente tem que organizar, ajudá-los a se organizarem. Essa estrutura é necessária, até porque o garimpo ela traz uma população flutuante onde quer que ela vá, né? Assim, tem um garimpeiro, algumas vezes leva a família e aumenta a população local. Então ele tem que ter infraestrutura para agregar essa população flutuante, né? Sim, mas, Rafaela, se você pegar... isso vale para aquele tipo de garimpo temporário, uns aluviões, beira de rio, etc. Agora, se você pegar as comunidades... garimpeiras tradicionais, a grande maioria está lá há anos, alguns há décadas, e alguns, que nem você falou, já sucedendo o pai e o avô, tá certo? Então existe também uma visão, uma experiência nossa das comunidades garimpeiras tradicionais terem raízes com o local. Entendi. Então, vamos... E os trabalhos do NAP, da mineração, eles já conseguiram identificar mecanismos eficazes para combater a exploração ilegal? Sim. Isso é um desafio grande para a sociedade e é difícil, assim, muita gente olha para a universidade esperando que a gente tenha a solução para todos os problemas, né? Eu gostaria de ter, mas a gente tem que desenvolver e trabalhar em cima e assim, muito importante entender o que está acontecendo no resto do mundo. Então a gente tem um papel importante, que a gente não fica reinventando a roda. A gente vê o que funciona
ao redor do mundo e traz e adapta para as nossas condições. Então, tem sim algumas abordagens que a gente tem estudado nos últimos tempos, alguns desenvolvimentos que a gente tem feito, que tem tido bastante sucesso nesse sentido. E é interessante que as soluções que a gente desenvolve aqui também são divulgadas internacionalmente. Então, cria uma network de especialistas do setor de pequena mineração para promover a mineração responsável. O NAP hoje está desenvolvendo um projeto que é o ouro sem mercúrio e visitando todas as regiões brasileiras da pequena mineração. Como é que esse projeto está avançando? Quais são as expectativas do NAP para tirar o mercúrio do circuito? Perfeito. Isso é importante lembrar que faz parte do Acordo de Minamata que o Brasil assinou, e dentro do compromisso do Acordo de Minamata que o Brasil assinou, a gente precisa o país precisa preparar um plano de redução e erradicação do mercúrio no garimpo de ouro. Então, um plano nacional de redução e eliminação do mercúrio na produção do ouro. A gente está, nesse momento, preparando esse plano. É um trabalho de 3 anos, fomentado pelas Nações Unidas, pela UNEP, né, que aqui no Brasil é a PNUD, e o que a gente está fazendo, a gente está desenvolvendo uma série de visitas nas principais regiões de garimpo de ouro para entender, fazer um diagnóstico, como que está o uso do mercúrio, quais as perspectivas dos garimpeiros, das associações, em termos do uso do mercúrio futuro, sabendo, né, que existe legislação contrária ao uso do mercúrio e como eles querem fazer essa transição. E a gente está trabalhando muito também com tecnologias e extensionismo, que é mostrar as alternativas e ensinar a eles como essas alternativas funcionam. Então, nosso plano é pensando nessa visão, 3 anos para fazer um plano, como o Brasil vai superar esse desafio. E essa experiência que você tem nesses garimpos, porque a gente sabe que o mercúrio ele é quase sempre utilizado em circuito fechado. Nesses garimpos legais, né? Todo garimpo é legalizado, que não é legalizado, a exploração é ilegal. Nesses locais que vocês frequentam, existe o uso desenfreado de mercúrio? Porque assim, a sensação que a sociedade, que quem não conhece a atividade tem essa, que acho o uso que o garimpeiro joga mercúrio no rio de qualquer forma. E ocorre dessa forma? Não, de forma nenhuma, e principalmente pelo fato do mercúrio hoje ser caríssimo. Então ninguém vai desperdiçar o mercúrio sabendo o custo que é para adquirir mais mercúrio, né? Então, eles têm bastante cuidado, tanto pelo lado ambiental quanto pelo lado econômico. E a gente fez alguns estudos aqui na região da Baixada Cuiabana, e a recuperação do mercúrio dentro do circuito é mais de 98%. Puxa, que grande preocupação com o meio ambiente. Sim, tem essa preocupação com a legislação e com o meio ambiente, mas também é uma preocupação econômica, porque eles precisam recuperar o mercúrio para reutilizá-lo. Nós temos uma mina aqui, uma empresa da Baixada Cuiabana que que não usa mais o mercúrio, né, para separar o ouro, para amalgamação. Amalgamação. Mas é uma tecnologia muito cara. A NAP, você falou que tem essa preocupação porque a gente está tratando de pequeno, né, dos pequenos, de micro e pequenos garimpeiros. A NAP tem algum projeto para que isso se torne acessível a essas pessoas, que os projetos que vocês desenvolvam cheguem até a ponta? Sim, deixa eu só comentar que eu não acho que seja excessivamente caro, tá? A tecnologia, ela é cara, mas é acessível. O grande desafio é fazer essa tecnologia funcionar. Porque a gente está falando de pessoas que não têm acesso a financiamento, por exemplo, que é o caso dos pequenos garimpeiros, né? Certo. Mas eu repito, Rafaela, né? Eu entendo o desafio econômico, mas eu vejo um desafio maior, que é de mão de obra, de conseguir operar esse equipamento. A gente precisa criar um sistema que possa, ajudar eles a adquirir o equipamento e ajudar eles a usarem de forma efetiva. Esse é um grande desafio. Viabilizar esse equipamento para os pequenos, né? Para o dia a dia deles. Agora, não é... Claro, existe esse da Baixada Cuiabana, que a gente está acompanhando, mas existem várias outras alternativas que o Plano Nacional de Redução e Eliminação do Mercúrio está estudando, que é o projeto Ouro Sem Mercúrio. Você poderia citar algumas alternativas
que por exemplo, o garimpeiro que está lá no meio da Amazônia, com a mineração legal, claro, possa utilizar? Sim, a gente viu a gente está testando no momento alguns casos de umas plantas amazônicas que absorvem o ouro e fazem o papel de cianeto. Legal. Isso está sendo muito, muito pesquisado. A gente tem que estudar ainda a eficiência e a industrialização disso, mas os resultados são promissores. Tem grupos na Unicamp e na Embrapa trabalhando com isso, então a gente está observando isso. A gente tem um trabalho interessante de uma empresa de Brasília que faz placas mercurizadas, então o mercúrio fica na placa e ele faz o trabalho do mercúrio solto dentro da placa, então você não tem perda de mercúrio. A gente também está trabalhando bastante com gravimetria, métodos gravíticos, para conseguir separar o ouro grosso de forma simples, e o garimpeiro tem uma renda com isso, e o ouro fino, o ouro difícil de tirar, ele pensar num sistema de coexistência e vender isso para alguém que possa extrair. Então tem várias alternativas que a gente está estudando. É um desafio muito grande, até porque o ouro da Baixada Cuiabana, por exemplo, ele tem uma espessura diferente. Uma espessura diferente. O ouro de aluvião, lá de Peixoto de Azevedo, também tem outro. Então tem que achar várias tecnologias que possam se adaptar à realidade de cada garimpeiro. Os cientistas falam que no Brasil a gente tem 6 tipos principais de depósitos de ouro, cada um com suas características diferentes. Então, o que funciona num não vai funcionar no outro necessariamente. Precisa fazer ajuste. Eu acho que eu queria falar uma coisa, Disney, que eu acho legal. Sim. Que tem a famosa planta poconé, né? A planta poconé, que a gente chama na indústria, são as plantas fabricadas aqui em Poconé, que funcionam muito bem na Baixada Cuiabana, mas quando vai para outro lugar, não necessariamente funciona. Por quê? Porque ela foi desenvolvida para aqui. É outra realidade. Mas elas são muito utilizadas. O Disney, algum tempo atrás eu fui no Suriname fazer uma visita para uma região que tinha garimpos de ouro. Quando eu cheguei lá, eles tinham a planta poconé. Eu falei, não é possível. Falaram, não, a gente foi para Cuiabá e comprou. Tá certo? E deu certo lá? E deu certo. Olha, cara, então, o Poconé tá fazendo história. Não, as pessoas do Suriname têm conhecimento da nossa tecnologia e as pessoas que estão aqui na capital não conhecem o garimpo de ouro em Poconé. Tem empresa, que fica a 100 quilômetros, né? Tem empresa em Peixoto de Azevedo exportando produtos de mineração, entendeu? Peças, maquinários para mineração em outros países. Olha que coisa bonita, olha que oportunidade que a gente tem, né? Temos que aproveitar essa vocação e esse sucesso que tem aqui e realmente divulgar e trabalhar para que isso, né, se amplie. Você está aqui em Mato Grosso, que você veio participar de um congresso do TCE, do Tribunal de Contas do Estado, né, que fala sobre a questão ambiental. Você veio palestrar sobre o minério, né, a mineração. E lá, você estava junto com o Écio, que é do BGM, do Instituto Brasileiro de Gemas, né, e Metais Preciosos. Gilson da Cogavep, o Gilson, a maior cooperativa de garimpeiros do Brasil. Somos do Minério, o doutor Roberto. Também e o pessoal da Fênix, Pedro da Fênix. Exatamente. E lá eles falaram sobre a questão da rastreabilidade, que existia uma cobrança do setor de joias de comercialização, que é o setor que mais utiliza ouro no Brasil e pedras preciosas, para que o ouro fosse rastreado. E vocês estão desenvolvendo um app para a rastreabilidade do ouro. Eu queria que você falasse sobre isso, que eu acho que é a coisa do momento, o assunto do momento é a rastreabilidade do ouro. Né? Inclusive, ele deu entrevista para o Jornal Nacional recente. Olha que luxo, gente, depois pra gente. Aí depois, a entrevista seguinte foi aqui no Podcast Mineral. Olha só que honra. Nada se compara ao Podcast Mineral. Desculpe o jornal. Desculpe meu colega Bonner. Mas sim, claro, é um movimento internacional que está acontecendo com o rastreamento, porque todo mundo fica preocupado com a origem do ouro que ele está comprando. Obviamente, será que eu estou comprando ouro de origem ilegal que fomenta o crime organizado? Eu tenho que tomar cuidado. Como que eu vou consumir? E aí, então, eu vou numa loja, numa empresa com reputação, que tem uma história, que vende joias, vende ouro, e eu vou lá porque eu quero ficar tranquilo. Mas eles também não sabem. Então, por isso que precisa do rastreamento, para a gente saber se aquele ouro vem de uma origem responsável. Então, estudando esse desafio, que tem vários pesquisadores do mundo trabalhando nisso, e você tem duas partes da cadeia que são importantes, né? Do minério até o
o dorê, que é aquilo que sai depois do amálgama, né? E do dorê até a barra. A rastreabilidade do dorê até a amálgama está bastante avançada. Tem muitos estudos estão trabalhando nisso. O grande desafio continua da frente de lavra até o dorê. Conseguir fazer esse rastreamento. Então, estudando essa cadeia e trabalhando com uma equipe que envolve gente da WWF, do Instituto Igarapé, a gente tentou entender esse desafio e a gente viu que o grande obstáculo é a primeira transação do ouro. Quando o garimpeiro vai lá e vende na DTVM, na casa de compra, né? Aquela primeira transação é o momento que se estabelece a origem do ouro. Então, a gente criou uma plataforma que orienta a pessoa que está comprando ouro para saber se aquele ouro tem uma origem responsável. Como que a gente faz isso? A gente usa dados públicos, imagem de satélite e assim, várias fontes de informação tributária, informação de órgãos ambientais, né, órgãos da Agência Nacional de Mineração e outras informações, a gente cruza e dá um parecer ao comprador do ouro se essa transação se refere a um ouro que tem uma origem responsável. Só que aí, esse trabalho que a gente fez deu um resultado muito bom. Tem tido muita aceitação junto aos compradores de ouro. Mas o grande benefício que a gente tem com isso, que essa mesma ferramenta, essa mesma plataforma, é uma plataforma educativa para o minerador. Porque o minerador, ao passar pela plataforma, ele vê os pontos que ele tem que melhorar para ele poder ser considerado uma operação responsável. Então, ele pode atuar naquilo. Por isso que eu te falo, não é só tecnologia, tem também assistência técnica a esse pessoal. Eu apoio esse pessoal para poder... Porque eles querem, fazendo esse contato próximo que eu tenho com o garimpeiro quer ser 100% legal, responsável. Entendeu? Ele quer mostrar que ele está contribuindo para a sociedade. Ele quer ser reconhecido pela sociedade com alguém que está contribuindo. Então, ele tem essa aspiração. Então, a plataforma acaba ajudando ele a desenvolver isso. Já tem alguma DTVM utilizando essa plataforma? Sim, a gente está atualmente numa fase de comissionamento, que é os testes realmente do dia a dia do trabalho, para ver como o negócio desempenha ao longo do trabalho de verificação. E a gente tem uma DTVM aqui de Cuiabá, a Fênix, que está fazendo esse trabalho de comissionamento. Deve durar mais uns 3 meses para a gente refinar todos os processos. Muito bom falar da Fênix, porque hoje ela se transformou, ela é uma referência para o Brasil nesse tipo de busca pela legalidade, da transparência a toda a cadeia produtiva do ouro. E nada melhor do que uma parceria como essa com o NAP, com a USP. E Parabéns. quando você certifica a origem do ouro, você está dando garantia do produto, né? Assim, você agrega valor àquele produto. O mercado nacional hoje, ele é como você falou, cobra que o ouro seja certificado, a origem, ainda mais diante de uma crise dessa, como a questão dos Yanomamis, que mancha não só a imagem da extração ilegal, mas a imagem do Brasil internacionalmente, né, professor? Com certeza. A gente tem que atuar. Ontem, quando eu falei no evento, eu falei a importância de a gente fazer um compromisso do setor mineral, compromisso do setor de pequena mineração e um pacto da sociedade para a gente transformar esse setor. Precisa muitas forças trabalhando juntos para a gente conseguir essa transformação. Mas como que a gente faz para trazer a sociedade? Eu penso que esse é o maior desafio. Trazer a sociedade para dentro dessa questão da mineração. Porque a sociedade, ela tem muito estigma ruim com relação à mineração. Ela só vê o lado ruim. Eu quero só complementar a sua pergunta, Rafa. Ontem, como você falou, o professor estava num evento aqui em Cuiabá. E no evento não tinha ninguém da mineração. Eu lembro que ele perguntou a alguém aí é minerador e ninguém. Naquele momento eu pensei, falei assim, mas ele está no lugar certo. Porque essas pessoas precisam ouvir sobre mineração, conhecer mineração. Porque se você se informa só através da grande mídia, você tem uma visão distorcida. Excelente, Disney. Concordo plenamente. Eu acho que tem um ponto que vocês precisam estar cientes. É o seguinte, quando a gente fez aquelas 400 visitas em operações, 400 visitas em operações de pequeno porte no Brasil inteiro, é muito claro que a sociedade local, a comunidade local,
gosta muito da mineração. Abraça. A comunidade local, ela é totalmente a favor. Então, essa imagem que passam, que a sociedade é contra a mineração, é relativa. É a sociedade que não conhece a mineração. É a sociedade, né, que está longe da mineração, distante, depende da mineração, consome a mineração, mas hipocritamente é contra a mineração, tá bom? Enquanto que a comunidade local que está lá com os garimpeiros, convivendo, eles abraçam, eles querem. A gente pergunta, e aí, o que acontece se terminar a mineração aqui? Não, doutor, não vai terminar não, porque a gente precisa. Meu avô era garimpeiro, a gente tem muito orgulho do que a gente faz, a gente ajuda isso, a gente contribui com isso e etc. Então isso é muito forte. Durante essa crise toda, eu percebi que alguns órgãos, eles tentavam dissociar a imagem do garimpo da imagem da mineração. Até trocar de nome, falar, não é garimpo, é mineração legal. Pequeno minerador. Garimpeiro vai ser chamado de pequeno minerador a partir de agora. E o garimpeiro não quer isso. Ele quer ser reconhecido como garimpeiro. É a atividade que ele desempenha, é legal, tá na Constituição, né? Mas a grande mídia confundiu todo mundo ao chamar aquela atividade de garimpo legal. E não existe garimpo legal. Ela só é garimpo se ela for legalizada. Perfeito. E inclusive você falou muito bem. Se a pessoa é contra o garimpo, ela está sendo contra a Constituição, desculpa. Muito má notícia para essa pessoa, porque o garimpo faz parte, em primeiro lugar, faz parte da história do Brasil. O garimpo é um sistema que trouxe muito desenvolvimento sustentável ao longo dos séculos, e a gente tem que se organizar, que nem o que eu falei, esse pacto a gente tem que fazer para que possa aproveitar essa vocação do garimpo para trazer desenvolvimento sustentável em locais remotos. Mas a pergunta fica em aberto: como trazer a sociedade para dentro desse pacote, desse pacto? Rafaela, eu sou engenheiro de Minas, eu não sei, mas eu vou comentar aqui. Não adianta querer apertar que não vai ser muita coisa, né? É a parte da comunicação. Exato, mas a gente teve uma conversa há pouco tempo com o Disney exatamente sobre essa dinâmica, a importância de desenvolvermos métodos e mecanismos de comunicação com o grande público para levar essa visão positiva e essa necessidade de um apoio geral da sociedade para a gente promover a transformação que a sociedade quer. Quando você falou muito que não era só tecnologia, mas que precisava de apoio técnico, de educação, para isso acontecer, é essencial que esses pequenos mineradores se organizem em cooperativa, né? Fala aí sobre a importância do cooperativismo para a pequena mineração. Fundamental, isso também está na Constituição e a gente vê funcionando os exemplos de sucesso no mundo e aqui no Brasil são sempre de cooperativas que se organizaram. A Cogavep em Peixoto é um exemplo internacional. A gente fez um trabalho grande para o Banco Mundial, dentro de uma iniciativa global do Banco Mundial, e a gente colocou o caso da Cogavep, levou e fizemos um fórum internacional na África e a gente trouxe o exemplo da Cogavep para o mundo ver como funciona. É perfeito? Não, mas já evoluiu muito na governança, na parte social e na parte ambiental. Então é um exemplo para todo o setor. E é um exemplo pouco conhecido, né? Dizem assim, se a gente fala que as pessoas desconhecem Brasil, Poconé, né, que está a 100 quilômetros da capital, você imagina Peixoto que está quase 800. Exatamente. É por isso que a gente precisa desenvolver uma comunicação mais eficiente da mineração brasileira, né? A gente, como o professor colocou, a gente começou uma conversa falando exatamente sobre isso. Tem muita coisa legal acontecendo na mineração. Ontem, após o evento do TCE, eu tive a oportunidade de conversar com o conselheiro Sérgio Ricardo, que está promovendo o evento. Ele falou assim: Disney, eu quero conhecer um pouco mais da mineração. Só por esse bate-papo de hoje, eu me interessei e pelos números que foram apresentados, do impacto que a mineração tem na economia do Brasil e no estado de Mato Grosso. O Mato Grosso é o terceiro maior produtor de ouro do Brasil. 129 milhões de CFEM em 2022. Então os números são impactantes, né? Os números mostram o poder e a força desse segmento. Professor, eu gostaria de que o senhor falasse para a gente a respeito da autorregulação do setor, que é um assunto que está muito latente hoje. É um dos caminhos que a gente vê como uma das maneiras da gente superar os desafios do setor. A gente tem uma Agência Nacional de Mineração que não está atendendo às necessidades do setor, por uma série de razões, mas ela, no momento, não atende. Então, ela não atende com parte de apoio
de técnico, não atende na parte de fiscalização, tem pouca gente trabalhando na agência. Então, isso é um problema para o Estado resolver. Precisa reforçar, precisa de uma agência forte. Mas, enquanto isso, como que o setor vai fazer? Sem uma presença forte do Estado, como que a gente vai promover essa transformação? Então, usando o exemplo de outros setores, que é comum, inclusive no mundo, em vez de você tentar forçar o governo a criar mecanismos, métodos para fazer uma auditoria, fiscalização e ajudar a regular o setor, que tal o setor se autorregular? O setor se unir, os diversos players, colocarem suas regras e eles trabalharem para que os seus associados sigam essas regras. E o que o governo faz? O governo confere essas regras e faz auditorias pontuais. Isso que funciona em vários setores da economia ao longo do mundo. Chama autorregulação regulada. Ou seja, o governo não fica fora. O governo fica como órgão fiscalizador. Participa, exatamente. Mas ele está lá para supervisionar. E o setor busca as regras e ele que determina o espaço que cada membro, cada associado tem para poder fazer suas transações. Agora, aí existe uma intercooperação muito grande aí de cooperativas, de TVMs, da própria USP através do NAP para desenvolver essa plataforma, essa tecnologia para que tudo isso aconteça em um prazo bem curto, né? Sim. Existem algumas oportunidades que têm que ser trabalhadas para que possam ser desenvolvidas. O apoio do governo é fundamental, então e também a comunicação, tá, Disney? É importante, a gente precisa fazer nossa lição de casa como setor, criar uma proposta, e aí a gente tem que trabalhar muito forte na divulgação dessa proposta para conseguir fazer com que isso seja implantado no Brasil. Mas eu acredito que é um caminho importante para o setor. E ontem o Écio do IBGM colocou também lá no evento que o setor precisa dessa autorregulação urgentemente, até porque a cadeia, por exemplo, de quem compra joia, o setor joalheiro, emprega no mínimo 200 mil pessoas. Imagine se você parar de produzir para essa cadeia produtiva tão importante para a economia do Brasil, né? Então, se tiver urgência, principalmente por parte do governo, de ajudar com que isso aconteça, todo mundo acaba ganhando. O setor, na verdade, ele foi enforcado, né? No começo do final do ano para cá, aconteceram uma série de situações que obrigou o setor a se movimentar e a dar celeridade nesses mecanismos. Colocaram o setor num liquidificador. E falou, agora ou você vai ou você ou vai sair ouro ou vai sair só lama daí. Mas eu acho extremamente positivo. Isso é um caminho de evolução que eu tô bem satisfeito que a gente está enfrentando os problemas, está expondo nossos problemas e a gente está buscando soluções. E a autorregulação me parece muito promissora para a gente conseguir soluções a curto prazo. Inclusive, conversando com os diversos parceiros que estão estudando esse caso da autorregulação, eu vejo uma boa alternativa também para o Plano Nacional do Ouro Sem Mercúrio. Tá certo? Porque a autorregulação pode ser um caminho para promover essa transformação também em relação ao uso do mercúrio. Professor, sobre rastreabilidade, a gente está quase chegando já no final. Pois o nosso programa é curto, ele está com viagem marcada. Infelizmente. Mas não vai ser a única, né? Não, vamos ter mais, com né? certeza Perfeito. A vinda do professor aqui no nosso podcast foi como você achar uma pepita de ouro andando na rua. Amém, Senhor. Pepitinha sem graça, essa sua. Porque assim, é coisa quase impossível, professor. Então, foi muito prazer interessante para mim ter aqui. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão da rastreabilidade aí que está acontecendo no Brasil hoje. Tá, na realidade é um movimento internacional, né? Tem várias instituições onde as refinarias, que são os receptores do ouro, que é produzido em várias partes do mundo, estão sendo cobradas pelos consumidores deles de saberem a origem do ouro. Então existe um esforço, uma vontade de promover a rastreabilidade a partir do consumidor final, que joga para a refinaria, que joga para
as entidades que compram ouro que jogam para os produtores. Então, toda essa cadeia está sendo pressionada para achar meios de rastreabilidade. Que nem eu falei, duas partes importantes dessa cadeia é da mina até o dorê e do dorê até a barra. Do dorê até a barra existem várias tecnologias que estão sendo desenvolvidas internacionalmente para ajudar essa rastreabilidade, usando o controle de isótopos, são mecanismos bem sofisticados. E a gente está trabalhando agora da mina até o dorê. E aí, uma vez que isso estiver bem assim, estruturado, dá para pensar numa cadeia completa de rastreabilidade. Mas a gente ainda tem muito que desenvolver em termos de tecnologia. Ainda nesse assunto, a Polícia Federal desenvolve um projeto para identificar a origem do ouro. O senhor tem conhecimento desse projeto? É possível hoje, por exemplo, um ouro tirado de Peixoto de Azevedo, misturado com ouro aqui da Baixada Cuiabana, depois de feito todo o processo de purificação do ouro, saber de onde aquele ouro saiu? É muito difícil, mas eles estão trabalhando o que eles estão chamando de DNA do ouro. Né? E isso que tem que estar, por isso que tem que entender essa diferença, Disney, entre a mina até o dorê e do dorê até a barra. Do dorê até a barra, você pode ter vários dorês e você já rastreia ele até a barra. O problema é da mina, de onde saiu isso daqui. Agora, essa história do DNA do ouro é muito importante, é uma oportunidade interessante da gente desenvolver pelo seguinte, lembra que eu falei que são 6 principais tipos de ambiente de ouro no Brasil? Sim. Então, por esse sistema que está sendo estudado pela Polícia Federal, a gente pode imediatamente saber de que ambiente que veio. E aí você consegue diferenciar a origem do ouro. Lembrando que essa exigência de rastreabilidade, de você saber onde esse ouro foi produzido, ela não é exclusiva da cadeia da mineração, né? Na pecuária acontece muito isso. Na agricultura, as pessoas querem saber se a soja que você está comprando não foi plantada na Amazônia, não foi plantada de forma ilegal. Então, assim, é essencial para o crescimento da cadeia, né, professor? Com certeza. E também se deve lembrar do caso dos diamantes de sangue. Sim, é a mesma história. Na África, exatamente. Que aí originou a questão do certificado Kimberley. Isso, exatamente. Tô ficando bom nesse negócio, hein? Muito bom. Qualquer dia é você que vai dar aula lá para nós. Que é isso, professor. Quero ter o senhor mais vezes aqui para a gente bater papo sobre a mineração, que eu tenho certeza que tem muito assunto ainda para a gente explorar. E vai ir mais fundo, né? Tem que explorar mineração e exploração, né? Explorar mais fundo aí o professor Jorge. Hoje a gente está com uma lavra a céu aberto, a gente precisa de uma subterrânea. Exatamente. Temos que falar muito sobre o diamante aqui do Mato Grosso, que é importante, né? Que é um distrito importante. Nós já fomos o maior produtor de diamante do Brasil. Então ainda existe bastante temas para a gente explorar, porque é uma vocação do estado do Mato Grosso a mineração. Está na história do estado, é uma vocação forte e pode ser um mecanismo muito útil para o desenvolvimento sustentável do estado. Então volte com bastante tempo para a gente falar sobre isso. Só mais um dado importante. Eu tive a informação que um dos maiores diamantes do Brasil saiu aqui do Mato Grosso, da região de Juína. O senhor tem conhecimento dessa história? Eu tenho conhecimento da história. Agora, Juína é um distrito muito fechado, né? Inclusive, quando a gente tentou fazer as visitas, quando a gente fez as visitas do nosso projeto, Juína não conseguimos visitar, porque eles restringem muito as visitas. Mas é uma região que tem bastante atividade mineral e eu acho que tem muito que contribuir também para o estado. Professor Jorge de Tome, eu quero mais uma vez agradecer a sua participação aqui no nosso podcast Mineral e deixar o espaço aberto para que o senhor venha mais vezes. Será um prazer, é muito bom contribuir e parabéns por todo esse trabalho que o podcast Mineral está fazendo para a mineração no estado do Mato Grosso e para a mineração no Brasil como um todo. Parabéns. Muito obrigado. E nós temos o oferecimento aí da FECOMIN, que é a Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso, a Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável, também Instituto Somos do Minério e o E79 Bank, que é uma plataforma de gestão integrada para o setor da mineração. Para conhecer um pouco mais sobre essa solução para melhorar a gestão da sua cooperativa ou da mineradora, você pode entrar em contato pelo WhatsApp número 659-1822 3475 ou pelo e-mail atendimento@i79.com.br. Bate-papo interessantíssimo, né, Rafa? Para ficar na história. Pena que foi curto, né? Então eu peço ao professor que ele volte para a gente debater outros temas com bastante tempo. Pode deixar, Rafaela. Muito obrigado. Não, trazer à luz, né? Trazer para a sociedade
toda essa tecnologia que existe em torno do garimpo é muito bom. Saber que o garimpo está buscando se regularizar, está buscando, né, reduzir o impacto ambiental e trabalhar de forma legal, isso é muito legal. A gente tem que falar também, uma coisa que nós não falamos em uma outra oportunidade, que é sobre os trabalhadores ilegais, que tem algumas pessoas que elas estão na ilegalidade por falta até do poder público se movimentar, né? Que se mobilizam para tentar se legalizar e não conseguem. Mas isso fica para um próximo bate-papo. Senão o professor vai perder o avião. Senão eu vou querer falar. Muito bem, muito obrigado. Podcast Mineral, aqui a gente ama, a gente gosta de falar sobre mineração, porque mineração é o quê? É essencial. É isso aí. Muito obrigado, pessoal.